Estamos, neste momento, iniciando a nossa celebração de culto ao nosso Deus, na convicção de que o Senhor vai atuar, tornando este momento enriquecedor para cada um de nós. Então, quero saudá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Claro que é uma saudação, como se diz aí, meia boca, né? À distância, e não expressa todo o sentimento que trazemos em nosso coração por querer estarmos juntos, nos abraçando, nos congratulando, reanimando um ao outro na caminhada, mas também cremos que esta oportunidade trará riqueza espiritual para a nossa vida. Então, criemos um ambiente propício, desligue os aparelhos eletrônicos, exceto aqueles que vão transmitir este momento. Haja uma postura de reverência, mas também de alegria e de gratidão a Deus pela semana vivida e pela oportunidade de nos reunirmos. E a minha oração é que cada lar se transforme num altar de culto ao Senhor e que a nossa experiência seja transcendente, que vá além desta atmosfera terrena de preocupação, de temores. Que este momento traga um renovo para a nossa vida. Meus amados, também trago a minha gratidão por poder estar aqui, mas também a minha preocupação em trazer uma palavra da parte de Deus que nos ajude a caminhar como aqueles que caminham para a pátria celestial em busca da Nova Jerusalém. Então vamos criar esse ambiente agora, curve a sua cabeça também em intercessão e clamemos para que o Espírito do Senhor tenha pleno domínio sobre esta reunião. E Ele mesmo cria essa atmosfera propícia para estarmos diante de nosso Deus. Oremos. Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, como te somos gratos, Senhor, pela semana que vivemos, pela semana vivida e pela nova semana que o Senhor coloca diante de nós, pelos livramentos, pelo socorro, pelo pão, pelo sustento e, sobretudo, o sustento espiritual. Deus eterno, que este momento seja um banquete na sua presença, banquete de louvores, banquete de exultação, mas também um banquete de alimento espiritual vindos da sua palavra. Oramos na expectativa de que esse culto será uma bênção para nossas vidas e que o Senhor vai ministrar aos nossos corações usando a sua poderosa e gloriosa palavra. Então, nessa expectativa, meu Senhor, estamos iniciando essa celebração, confiante que a graça do Senhor vai nos conduzir. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A proposta de hoje, que quero compartilhar com os irmãos, está baseada num profeta do Velho Testamento. E desde já vou pedir para você abrir a palavra no livro de Oséias. É um livro logo depois de Daniel. Então é mais fácil de encontrar. Oséias capítulo 5, do verso 1 ao verso 7. Então, enquanto estava diante do Senhor, procurando receber do Senhor a palavra, ter a percepção daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nesta noite. Então, esse texto veio por inspiração, creio, do Espírito Santo, com a sua narrativa que tem muito a ver
com os nossos dias e também com os dias posteriores e os dias que vão acontecer daqui para frente, porque parece que não temos muita noção dos acontecimentos que estão narrados na Bíblia. Então, que essa mensagem traga um pouco de luz, de entendimento para, passada essa pandemia, possamos estar um pouco mais preparados interiormente, espiritualmente, para encarar as demandas, as lutas que virão. Então, amados, este homem chamado Oséias, que significa salvação, foi escolhido, separado por Deus para um momento muito crítico na vida do seu povo, Israel, aquela parte do norte da nação judaica. E os seus dias foram uma espécie de apocalipse, né? E falando em apocalipse, a história nos narra que houve muitos apocalipses, localizados numa cidade, num país, e o maior que entendemos que aconteceu foi o dilúvio nos dias de Noé. Mas a Bíblia fala de muitos acontecimentos que vão acontecer no transcorrer da história, e parece que estamos realmente já vivendo estes momentos. Então ele viu a nação dele vivendo uma espécie de apocalipse. A nação vivendo uma degradação muito grande, e o inimigo, que ia ser o instrumento para exercer o juízo de Deus, estava às portas. Então, este homem viveu este momento e se empenhou com todas as suas forças, com toda a sua devoção, com toda a sua motivação para tentar salvar a sua nação, ou pelo menos pessoas daquela parte de Israel. Mas, pela narrativa, parece que não foi bem sucedido. Então, vamos acompanhar a narrativa dele. Então, leamos o texto. Capítulo 5, de 1 a 7. Ouvi isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. Será que isso não espelha a realidade do mundo hoje? Um mundo que está contaminado, que está prostituído. Continuando. O seu proceder não lhes permite voltar ao seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Judá, a outra parte, a outra nação, por causa da divisão. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geram filhos bastardos. Agora a festa da lua nova os consumirá com suas porções. Para desenvolver naquilo que entendi, aquilo que aprendi diante do Senhor, da sua palavra desse texto,
Surdez proposital. Surdez de quem não quer ouvir. Há um ditado que diz que cego é aquele que não quer ver. Mas também há surdos que têm audição, mas não quer ouvir. Jesus, se dirigindo aos seus ouvintes, quando esteve aqui na terra, disse certa vez em Mateus capítulo 13, verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele se repete essa expressão muito fortemente no livro de Apocalipse, um recado às igrejas da Ásia, nos capítulos 2 e 3, ele geralmente encerra a sua mensagem a cada igreja dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, meus amados, este é um momento em que precisamos ouvir. Mas o que é ouvir? Bem, vamos considerar algumas palavras que demonstram o que é realmente ouvir. Ter ouvidos para ouvir. Primeiro, para ouvir precisa dar tempo. Precisa dar tempo. A gente não ouve as pessoas, não escuta as pessoas correndo, é muito difícil. Precisa dar tempo. E será que essa quarentena não está dizendo alguma coisa para nós? Estamos tendo tempo demais para ouvir. Também é considerar aquilo que está sendo o recado. Muitas vezes trocamos o recado, dizemos coisa diferente a outra pessoa, porque não ouvimos bem, não consideramos aquilo que foi o recado dado. E ainda mais, é levar a sério. Ouvir é levar a sério aquilo que está tendo dito. E essa mensagem aqui, colocada para o povo de Israel, era algo que tinha que ser considerado com muita determinação, com muita energia, porque era vida ou morte, salvação ou perdição, céus ou inferno. Então, é preciso considerar com muita determinação aquilo que está sendo anunciado. Também ter uma atitude. Ouvir requer uma atitude de obediência naquilo que é certo e de recusa daquilo que é mal. Portanto, há nisto um apelo muito enfático, é a primeira divisão, apelo enfático ao ouvir. É um dos princípios básicos de poder nos comunicar. Bem, é o apelo do ouvir aqui do apóstolo, ele diz, ouçam isto. O que era isto? Era o que Deus queria falar. Ouvir, meus amados, e aqui há um sentido bem dirigido, bem estabelecido. Ouve isto, os sacerdotes. Que eram os sacerdotes? Que essa figura representava no Velho Testamento e hoje? Era um líder espiritual, ou deveria ser os líderes espirituais do rebanho. E por isso a sentença vem em primeiro lugar para os sacerdotes, os ministros, que deveriam estar conduzindo o povo no caminho da piedade, da santidade, do zelo para com Deus, do amor ao próximo, de uma vida realmente que valesse a pena ser vivida. Porque tem muitas vidas que não vale a pena ser vivida. Então, os sacerdotes, trazendo essa figura para os nossos dias, quem são os sacerdotes das igrejas evangélicas? Quem são? São os pastores, os líderes, e mais infelizmente, e aqui não é uma palavra de acusação a ninguém, mas é uma palavra de acusação a todos nós, pastores, que devemos estar zelando pelas coisas espirituais. E muitos pastores se desviaram desse caminho de piedade, de fervor, de honestidade, de santidade,
para transformar suas igrejas em negócios, transformar as igrejas em posto de arrecadação e de enganação, baseado numa mídia distorcida da verdade. Então a palavra começa dirigido à casa de Deus, ao povo de Deus, ao pastor, ao líder de nossos dias, o líder espiritual. Os rebanhos estão se perdendo, as ovelhas se desviando, adaptando-se a um esquema mundano, perverso, porque os pastores não estão representando o poderoso Deus em sua santidade no que Ele é realmente. Modas estranhas, distorção doutrinárias, promiscuidade religiosa, igrejas que mais parecem um bazar da Pérsia do que um santuário que fale de Deus e leve os pecadores a Deus. E Pedro é muito enfático, se não me falha a memória, dizendo que o juízo começará pela casa de Deus, pelo povo de Deus, para que não sejamos julgados com o mundo. Então, sacerdote, a palavra para nós, pastores, que devemos estar representando o Deus da Bíblia, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador. Então, amados, apelo enfático bem dirigido. Depois ele vem ao povo, que é a casa de Israel, que era o povo, não eram os sacerdotes. Meus amados, estamos perdendo como crentes, como povo de Deus, a noção do que realmente é ser um cristão evangélico, cristão temente a Deus. Estamos introduzindo coisas erradas, práticas erradas, tanto de doutrina como de modas, de costumes. E por isso o termo aqui, estamos prostituindo as coisas sagradas. Estamos prostituindo o nosso próprio corpo, não estou falando de vida sexual adulta. Estou falando de costumes errados, de linguagens erradas, linguagens profanas, músicas profanas, modas profanas. Então, que nós estejamos ouvindo o que Deus está exigindo. E Deus diz, na boca de Pedro, sede santos, porque eu sou santo. Fomos chamados para sermos santos, povo separado deste mundo, mesmo vivendo como cidadãos deste mundo, mas a nossa conduta, o nosso proceder de um povo aliançado com Jesus, aliançado com a verdade dele, é o recado, ouvir isto. Depois, a palavra é dirigida ao rei. Aqui é o trono, lugar de justiça, de determinação, de provisão, de cuidado. Então, o profeta abarca todos nessa convocação para ouvir o Senhor. Hoje, gememos, nos envergonhamos com muitas de nossas instituições políticas, sociais. E a minha oração é que Deus intervenha, que Deus levante a saia dos corruptos, trate com os nossos juízes desonestos, que haja realmente um voltar-se para a verdade, para a justiça, para a retidão. Deus está falando, juízes, Deus está falando, políticos. Ouça o que o Criador tem a dizer nesses dias. Emendai os vossos caminhos, consertai a vossa vida. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Um apelo enfático. Perder de ouvir esse apelo é caminhar para a destruição. E o que de fato ocorreu com a nação de Israel, 20 e poucos anos, 23 anos, talvez para ser preciso, aquela nação foi invadida pelos assírios e foi uma destruição total. Cativeiro, roubo, estupro, violência. A nação foi eliminada. E o mundo está caminhando para isso. Segundo ponto que eu quero compartilhar é ouvir a voz dos acontecimentos. Ouvir, segundo ponto melhor, de colocando, ouvir que há um julgamento divino.
Mas Deus não montou um tribunal humano, não chamou a uma sala de juízo. Os acontecimentos estão demonstrando que Deus está entrando em juízo com a raça humana. Então, segundo ponto, o julgamento divino. Bem, Deus tem sido muito ignorado nesses dias, nesses últimos tempos, zombado, ridiculizado, blasfemado, ofendido. A pessoa de Deus está sendo um objeto de escárnio no meio da sociedade, se não verbalizado, mas o comportamento está ofendendo o Criador, aquele que nos criou. Então é preciso entender, ouvir para saber que existe um Deus supremo, uma autoridade suprema, que está olhando e diz aqui: conheço a Efraim, Israel não me está oculto. Tudo está revelado diante de Deus, os acontecimentos estão falando aí. E se estes acontecimentos não estão falando, a voz das ruas, o grito dos hospitais, as sirenes das ambulâncias carregando doentes, as imagens de hospitais com pessoas morrendo sufocadas por falta de ar por causa dessa pandemia. Há uma voz aí clamando: povo, acorda! Igreja de Cristo, acorda para essa realidade. Porque está em curso um julgamento do Senhor. E com isto morrem culpados e morrem também inocentes, porque somos raça humana. Então, o profeta coloca isso no ponto mais alto. Há um supremo, há um Deus eterno, um poderoso, aquele que está dizendo: eu estou julgando, os acontecimentos são julgamentos. Deus não vai estabelecer o julgamento aí num tribunal qualquer. Os acontecimentos são juízo de Deus. Deus nos criou para ver numa terra aprazível, maravilhosa, abençoada, mas o pecado degenerou e continua degenerando. Apesar dessa aparência de felicidade, de alegria, de riquezas, estamos vivendo numa degradação. Então, amados, há um julgamento de Deus sobre isto. Deus está julgando através dos acontecimentos. Deus julga através dos fatos, dessa realidade que estamos vivendo. Então, meus amados, é o julgamento de Deus. Deus está julgando. A história registra sem números de acontecimentos que aparentemente foi uma catástrofe natural. Não é natural. As catástrofes não são naturais, as tragédias não são naturais. São acontecimentos que Deus permitiu ou fez acontecer. Deus faz acontecer. Porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Deus manda muitos avisos. Deus está falando constantemente. Mas o povo tem colocado seus ouvidos em surdez. Esse não é um momento de voltar-se para Deus. Não é o momento de clamar diante do Senhor com lágrimas, com arrependimento, buscando também a oportunidade para a reconciliação. Os acontecimentos é um grito dizendo: vem para a vida. E como disse ele mesmo em outro lugar: vinde e busquemos o Senhor e vivamos na presença de Deus. Deus está julgando. Claro que esse julgamento vai ser pelos acontecimentos, pelas tragédias, mas o julgamento específico de cada ato, de cada situação, isso vai ficar para o trono branco quando Jesus voltar. Então, o julgamento divino, porque Deus é a autoridade, porque é o supremo juiz. Precisamos considerar isso, não levar isso muito a sério. Ouça Deus nesses dias de dor, de sofrimento. É uma oportunidade para acertos de vida. É uma oportunidade para viver. Por que morrer na incredulidade? É um momento de restauração, de reconciliação, um momento de viver uma vida plena.
mesmo se estiver doente, ouça que Deus está julgando. E diz o texto, nada está oculto ao Senhor. Deus está te dizendo, eu te conheço, Fernando, é o meu nome. Eu te conheço, Wagner. Eu sei quem é você. Josefa, Pedro, Antônio, Guilherme, seja quem for, Deus conhece. Está tudo claro aos olhos do Criador. A Bíblia diz que os olhos vão ver todas as coisas. E às vezes procuramos esconder, procuramos disfarçar. Não é melhor ser honesto com você mesmo? Porque a honestidade nos leva a pedir perdão. É tempo de perdão, é tempo de graça ainda, de misericórdia, de rever a vida. Mas, na minha observação, o que eu tenho visto e ouvido é que as pessoas estão ansiosas para que essa crise acabe e logo a velha vida volte. A velha vida dos prazeres. Estão com saudades do circo. Não estou aqui discriminando o circo. Aqui é uma forma simplesmente simbólica. Mas querem voltar ao circo, ao parque de diversão, às baladas, aos shows, aos espetáculos. Esse não é tempo para isso. Esse é um tempo de voltar em santidade para Deus. Permitir que haja uma chuva de bênção, de transformação, de purificação, nos dando uma dignidade nova. Mas o desejo carnal é que tudo isso passe e tudo volte ao normal, às bebedeiras, aos shows, aos espetáculos. Cuidado, Deus conhece o nosso coração. Tudo está claro, transparente, revelado, nítido aos olhos do Criador. E Davi se expressa no Salmo 139, dizendo, para onde me esconderei da tua presença? Para onde fugirei? Porque o Senhor me conhece profundamente. À distância já sabe o meu viver, meu caminhar. O Senhor mediu a minha vida em partículas, conhece-me em pedaços. Portanto, nessa crise, saiba que existe um juiz, um Senhor que está dando curso aos julgamentos. Bem, esse tribunal da história de julgamentos que está em curso, como já falei, é um momento para buscar o Criador. Ouvir antes que venha o julgamento final. Esta recusa obstinada em não ouvir o Senhor, ignorar o Senhor, desprezar os avisos de Deus, está em curso o juízo. Volto a repetir, isso é de suma importância. Que este momento seja um momento em que voltemos para ouvir, dar atenção à palavra. Tá? E Deus está fazendo talvez este propósito, nos colocando em quarentena, para que possamos nisso saber que nós não temos domínio sobre a história. E nem temos domínio sobre a nossa vida. Que é o homem, diz o escritor sagrado, para que deles te lembre. E ele diz, somos pó. A nossa vida sem Deus é apenas pó, que morre e vai para a terra. Mas com o Senhor, com uma vida transformada, há uma esperança eterna para viver. Então, ouvir é considerar essas coisas. É levar muito a sério, é se aperceber, é tomar posse. Então, que este momento seja um momento de cair diante do Senhor, numa atitude de reverência, numa atitude de buscar o Senhor para viver. Amados, a segunda parte desta mensagem, que é quando o escritor coloca os detalhes do julgamento e diz por que Deus está julgando. Essa segunda parte vamos deixar para a próxima semana, que as nossas mensagens neste momento são mensagens mais curtas, procurando ser mais objetivos, mas gostaria que você pensasse nessa semana naquilo que foi colocado pelo profeta, e esse profeta vai trabalhar com a gente
nessa dimensão de dizer, acorda para uma nova vida. Busca o Senhor enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías. Essa mensagem vai ficar para a próxima semana e eu vou trabalhar com ela no tribunal do julgamento de Deus. Então, nessa semana, aproveite um tempo, ou vários momentos, já que você está vivendo muito em casa, para ouvir a Deus. Peça ao Senhor que desobstrua os canais da sua audição, da sua percepção, e diga, Espírito Santo, me leve a ouvir a voz do meu Criador. E assim experimente um renovo de vida no seu caminhar. Então a mensagem fica para a próxima semana, a segunda parte. Espero que essa mensagem tenha incomodado você como incomodou a mim, porque eu procuro primeiro preparar ao meu próprio ser, ao meu próprio espírito. E enquanto aquilo não diz alguma coisa para mim, eu não compartilho. Então que essa mensagem também você compartilhe com você mesmo. Pense. Leve um tempo diante do Criador. Há tantas pessoas doentes, deprimidas, cheias de crise emocional, sem esperança, sem horizontes, porque não está ouvindo o Senhor. A Bíblia diz que Deus é vida, que Jesus Cristo é o Senhor da vida. Então leve um tempo, durante essa semana, lembre-se do texto, Oséias capítulo 5. Procure depois você mesmo tirar mais lições desse texto e fazer uma aplicação pessoal. Ouvir é aplicar a vida, é levar a sério, é considerar, é tomar posse disso. Então, concluindo, quero dizer mais uma vez para vocês, Deus está oferecendo uma oportunidade de transformação. Não caia nesta onda que queremos que logo isso acabe, eu quero voltar para a minha velha vida, para os meus hábitos, para os meus costumes, dar vazão aos meus instintos carnais. Isso é morte. Por isso é preciso ouvir. Use esta semana, esta nova semana que Deus está dando, começando nesse domingo, neste hoje, transforme este hoje numa nova caminhada com Deus. Ouça o que o Senhor tem a dizer. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformá-lo. Então, pegue esta oportunidade ouvindo, levando a sério, considerando a pessoa de Deus. Quero orar com você agora. Bendito Deus, Supremo Senhor. Que esta palavra não seja um ato falho no coração de muitas pessoas. Que este recado do profeta Oséias continue repicando em nossos corações nesta nova semana, nos incomodando, até que despertemos, que venhamos dar atenção à sua pessoa. Que o teu bom Espírito Santo esteja movendo, meu Deus, corações. Se há pessoas desviadas, pessoas que se afastaram do Senhor, pessoas que estão com seus ouvidos surdos, que seja um momento para refletir, que essa palavra esteja incomodando, repicando, assim como o bater de um sino, o badalar de um sino, para ouvir a mensagem de vida, para que não nos enganemos, Senhor. Opera com teu Santo Espírito, é o meu clamor, meu Deus, é o clamor da minha igreja, que nesta pandemia, nesta crise de morte, de sepultamento, de lágrimas e dor, surja a esperança verdadeira, uma esperança de fé na pessoa de Jesus. Eu oro, meu Deus, mais uma vez, abençoando a minhas famílias, meus familiares, familiares da carne, biológicos, meus familiares da fé, a minha igreja, mas também oro por todos os cristãos espalhados sobre a face da terra, mas também por todo ser vivente que possa ouvir o Senhor. Deus dirige os nossos passos nessa semana. O Senhor nos conhece, sabemos, somos fracos, débeis, mas, por favor, nos revista com a força do Senhor mesmo. E como diz Paulo, na força do Senhor e no poder dEle. Que o Senhor nos abençoe nesta nova semana, com essa bênção de entendimento,
Ajude a dar valor àquilo que merece valor. Nos ajude, meu Pai, a vencer este momento terrível que estamos vivendo e nos prepararmos para os acontecimentos que virão. A Bíblia fala que os acontecimentos serão como ondas, que repicam, voltam, vêm e voltam. Então estejamos preparados, que essa mensagem nos ajude a nos preparar, nos guardar. E oramos, pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém.